Gente, a Como é que comemoração é? parecia que eles tinham ganhado a Copa do Mundo. Esse espírito de comparação, de competição que se gera internamente, às vezes na corrida, dentro das próprias assessorias, a gente percebe que lá não existe. A corrida para eles é algo muito natural. Eu queria te perguntar Então, se nada melhor do que olhar para eles para entender a naturalidade da corrida. Entendi. Sabe? Ela é ancestral, a corrida deles lá. Por exemplo, assim, eles estão com... Não é um problema, seria uma solução para muitos lugares aqui do Brasil, mas, por exemplo, está tendo uma popularização um pouco maior do transporte público escolar lá. Por quê? Tem muitas escolas rurais, Certo. tá? E escolas que são afastadas. Então, muitas crianças, há um tempo atrás e até hoje, andam 6 quilômetros para ir para a escola e 6 quilômetros para voltar para a escola. 12 por dia, em 5 dias úteis. Então, eles têm Dá um volume Dá semanal. um volume de treino bem Nossa, bacana. Só que o que acontece? Isso são 68. crianças pequenas que estão indo para a escola e fazem isso até a adolescência. E essa rotina acaba forjando eles em termos De resistência. cardiorrespiratórios, resistência e tudo mais. Só que o transporte agora está levando as crianças até a porta da escola um pouco mais perto. E está reduzindo isso. E eles estão com receio que isso lá na frente cause Vai certo reduzir a impacto em termos quantidade. de durabilidade. Que doideira. Porque Então, assim, a corrida, ela é um são cálculo, muitos né, nuances, Rafa? né? A corrida, basicamente, ela é um cálculo, né, Rafa? Claro, é extremamente matemática. É uma matemática ali de quanto volume você vai fazer por semana. Às vezes o ritmo importa, mas pelo que eu estudo, o volume de quanto tu sim. corre, ele ainda é mais definitivo para tua Ele é mais performance definitivo por do questões de que... durabilidade, tem as partes intensas. Lá, se tu for olhar, os atletas todos giram em torno de 150, 170 quilômetros por semana. E em período competitivo, em pico, 200, 220 quilômetros por semana, o que é um absurdo, enfim. Para eles é muito natural, mas como eles correm muito rápido... Quantos quilômetros por semana? 220 por o semana. tempo- Em pico de treinamento. Em pico de treinamento. Então, por exemplo, assim, só que o que acontece? Por eles correrem rápido, em termos de tempo de É pouco exercício, tempo. não é muito. Então, uma rodagem leve deles é a 3,50 minutos quilômetro, 4. Então, assim, Muito legal, né? é uma coisa muito... e aí, Sim. quando tu entende isso lá, Aham. e o que foi o barato? Eu acabei fazendo amizade com o pessoal das motos lá, através do Betinho, um amigo que já estava por lá, e falou, cara, vamos pegar uma moto pra gente poder acompanhar os caras da elite que estão treinando nesse trecho hoje. E com a moto, tu conseguia andar próximo aos pelotões. Cara, é absurdo a velocidade, mas ao mesmo tempo é absurdo a naturalidade e o semblante deles. Eu ia Aqui, dizer, nós, naquela velocidade, a gente teria como uma expressão de extremo sofrimento, eu ia dizer, entende? e eles, assim, o que eu absorvi, né, vendo você? Existe um respeito muito grande à liderança do treino, né? Perfeito. Cada treino, pelo que eu entendi ali, eles elegem um líder pra O cara que puxar, vai puxar a prova hoje. mas nem só puxar. Ele é responsável pela segurança daquele pelotão que tá treinando. O cara sinaliza onde tem buraco, onde tem não sei o que na frente. Ele tem uma função de segurança da equipe. E ele tem uma função espiritual ali daquele momento. Sim. Então, você vê que eles estão correndo concentrados. Eles E não é o- estão ali, tipo assim, Por fazer. por fazer. Eles Fazer por estão ali fazer. concentrados. Aquilo que E o Zé falou ontem, semblante eles estão deles- dentro. Você deixou de correr Sim. por... eles estão em flow. Eu não Total. sei explicar, assim, né? É muito bonito. Assim, Andressa, a gente conversando com muitos treinadores lá, eles têm total noção do que eles fazem por lá para realizar. Obviamente que tem, entre os mestres, eles têm uma rotina muito bem marcada, segundo os treinos de rodagem, eles vão para a pista, terça e quinta, tem o fartlek, enfim. Isso que eu ia te perguntar, eles existem uma Eles têm uma programação. estrutura, eles têm uma estrutura de treino muito bem marcada, tem os fortalecimentos, enfim, eles têm essa estrutura. Mas dentre os aspectos que realmente influenciam o desempenho deles, que eles listam lá, a parte da altitude, que é um deles. Aí a gente tem a parte do treinamento físico e da característica genética, Isso que eu ia falar, porque eles né? têm uma característica genética diferente, né? Uhum. Os calendis, que é a tribo que habita ali e que os corredores pertencem, tem isso. Então temos a altitude e a parte genética. E nós temos a parte cultural. De todas elas, a mais marcante, influente e que eu acho que é o grande diferencial é a cultural. Tá Sério entendendo? isso, cara? Porque o que acontece? Se tu for treinar lá, você consegue usufruir da altitude, você consegue usufruir dos métodos de Só que a treinamento e cultura ter alguns implementos. isso. Mas a cultura de comportamento em termos disciplinares, rotina,
as lideranças, o respeito com o treinador, o respeito entre eles, como eles recebem os corredores mais novos no grupo, a autonomia que os corredores mais velhos têm para ser tutor da equipe como um todo. Toda essa hierarquia, esse treinamento em grupo e o senso coletivo de pertencimento deles à cultura local marcam muito o que eles são Se hoje, for definir sabe? o que mais te marcou, foi cultural o Culturalmente, negócio. total. Cara, total, deixa eu total. fazer um parênteses aqui. Então, não sei se quem nos acompanha talvez não saiba desse universo da corrida, mas recentemente a gente teve quebra de recorde, né? 2, né? Mundial da maratona. Foi na maratona de Londres. Londres, né? Nós tivemos os 3 primeiros colocados pela primeira vez na história da humanidade e fizeram abaixo de 2 horas. Os 3 primeiros colocados quebraram o recorde mundial. Os 2 primeiros Abaixo de 2 colocados horas. correram abaixo de 2 horas. E o segundo colocado correu a primeira maratona. Que foi o que nós estávamos tá falando falando ontem. O que mais me impactou não foi o cara que ganhou. E Foi a o cara que foi em segundo. Porque... E a loucura disso, tudo que eu vou falar pra vocês. Eu estava lá no Eu ia Quênia dizer, quando aconteceu isso. gente, a comemoração parecia que eles tinham ganhado a Copa do Mundo. É uma Copa do Mundo pra gente, é isso pra ele. E eu vou te falar uma coisa assim, ó. Esse lugar onde a gente foi assistir é o Lily's. É um pub, um lugar que eles têm. Obviamente não tem nada de bebida alcoólica. Eles tomam suco de manga, um chá e uns bolinhos fritos, assim. É uma coisa muito legal. E culturalmente eles se reúnem para essas grandes maratonas para assistir lá. São as Majors, né? Todas essas maratonas emblemáticas, porque todas elas têm atleta queniano e tem atleta queniano favorito, né? E nesse dia, tava uma atmosfera diferente, porque o nível da prova estava mais alto. Uhum. Todo mundo acompanhou mais ou menos o Sawi, que era um corredor queniano que quebrou o recorde e estava prestes a vencer a prova. E ele era o favorito, né? Era favorito. A loucura disso. Uma semana antes, a gente teve um problema no voo para ir, a gente atrasou o voo, a gente encontrou em Nairobi o Korir, que foi o cara que quebrou o recorde na maratona de Boston e foi o campeão. Na quarta-feira, ele já estava retornando para Item, para se juntar à comunidade de novo, seguir com a rotina dele, eles voltam para lá. Mesmo com premiação em dinheiro, com todo o assédio da mídia e tudo mais, ele correu, fez as publicidades dele e voltou para lá. Então, naquela semana depois da maratona de Boston, ele já estava lá. E ele já tinha quebrado o recorde da maratona de Boston, que é uma maratona super tradicional. Super tradicional e com uma altimetria difícil, enfim, ok. No outro final de semana da maratona de Boston, tinha a maratona de Londres. Essa atmosfera toda nesse Lily's, eles se reúnem, muitos por não ter televisão em casa, por não ter acesso, enfim, se reúnem nesse lugar. Todo mundo que tá ali é corredor, é treinador, são pessoas que estão envolvidas de alguma forma com a corrida, com o meio do esporte. Conhecem os corredores, eles treinam por ali, frequentam o lugar, eles passam no Lily's para pegar uma bênção da Nancy, que é uma das proprietárias do espaço ali. E começou a maratona. Quando começou a maratona, tu via que eles estavam assim, eles conhecem muito de ritmo, de pace, eles virou a maratona. Os primeiros 5 quilômetros passaram para tanto, os primeiros 10 para tanto. Quando começou já tem os marcos, né? Que eles já ficam esperando. Pô, se passar aqui abaixo disso, vai dar boa. Quando virou a meia maratona, eles falaram assim, cara, eu não sei se não vai dar recorde mundial. E aí começou a ir rodando a prova e eles observando. E aquele lugar foi inflando, cara. Tipo futebol aqui no Brasil. Foi uma loucura, assim. É um lugar extremamente pequeno. Tinha 2 TVs, uma em cada lado. Depois eu posso mandar para vocês os vídeos. Não, a gente vai querer tudo. A edição vai sofrer nesse episódio. E tinha o Thiagão, que foi um amigo que eu acabei fazendo na viagem, que estava junto com o grupo. E ele definiu, assim, como ele falou, uma catarse, assim. A sensação é que aquele teve um tempo, uma coisa muito louca, assim. O que começou a acontecer? Quando faltavam 3 ou 4 quilômetros, pelo cálculo, os caras, eles vão correr abaixo de 2 horas. E vão quebrar o recorde. E os atletas, os 2 primeiros, estavam meio juntos. E aí o Sawi faz a fuga, passa. Gente, aquele lugar
eu tinha a sensação, assim, que, tipo, que a gente tinha foi um negócio muito louco, assim, porque a vibração deles, o amor pelo esporte, a celebração da conquista do outro. E aí, por que eu citei o Korir, que foi quem correu a maratona de Boston? Ele estava também assistindo a maratona vibrando como se fosse Lá com ele. vocês. Ele estava num outro lugar É. ali pertinho da gente ali, assistindo e vibrando, porque é isso, sabe? Pensa, o recorde Eu era dele, consigo no caso. reconhecer a minha conquista a partir da conquista deles. Ele tinha quebrado o Entende? Ele recorde quebrou da o recorde de uma prova. semana entendi, anterior. entendi, E naquele entendi. final de semana estavam quebrando o recorde da prova, correndo abaixo de 2 horas. Atletas numa melhor performance que ele. E ele conseguir enxergar e reconhecer a vitória local no outro. Então, assim, esse espírito de comparação, de competição que se gera internamente, às vezes na corrida, dentro das próprias assessorias ou dos pequenos ecossistemas de corrida, a gente percebe que lá não existe. Tem, obviamente, a competição, mas não é por Claro, ser entendi. melhor, não melhor que alguém. É ser melhor do que a Entendeu? corrida. E a minha condição de sair daqui, do Kenny, correr e viajar, é tentar ir, voltar e repartir um pouco disso com a galera. Porque Em a termos- comunidade se fortalece quando eles ganham, quando eles atingem esses... Não, É a o desafio- comunidade A competição se deles é fortalece. contra o relógio. Essa é a verdade. É isso aí. O é único isso aí. inimigo deles é o relógio. E aí, contra o relógio, que muitas vezes não existe. Porque, por exemplo, assim, o que eles me pediam lá? Por exemplo, assim, você tem relógio digital? Aí eu falei, cara, relógio digital, demorou até entender. Eu vi que eles queriam um relógio digital, cara, com cronômetro normal, eles não querem GPS. Muitos deles, num pelotão de 20, 30 atletas, um tem GPS, eles marcam o treino, a distância do treino por aquilo. Mas eles já sabem que daqui até determinado ponto tem 10, que daqui a determinado ponto tem É o que o Zé 30. falou. Que é o que o Zé falou ontem. Entendeu? Eles Entendeu? não estão É. preocupados com o A GPS, com o simplicidade ritmo, da com corrida. Exatamente. A verdadeira corrida. Exatamente. A A essência e verdadeira- espírito a da corrida essência da mora lá. verdadeira corrida. Assim, pra mim foi... E aí, assim, o contraste com o que vem acontecendo na corrida, não só aqui, em outros lugares, né, no Ocidente como um todo, e essa alta da corrida, descaracterizou muita coisa. E eu entendo, assim, eu não fico chateado ou frustrado por conta dos rumos que as coisas estão tomando, porque eu sei que essas pessoas que entraram na corrida agora pegaram a corrida já assim. Sim, claro. Não viveram o que eu vivi na corrida há 15, 20 anos atrás, o que o Zé viveu também. Mas eu sinto que tem muita desconstrução para acontecer, para as pessoas conseguirem essência da usufruir do parada, esporte a como um todo, essência, sabe? Exatamente.